Fala pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a polêmica do G4 e sobre ter mulher em cargos de liderança como CEO, C-Levels, presidência e diretoria. Vamos aproveitar e comentar um pouco sobre esse momento na internet, esse momento de cancelamento, cultura woke e todas essas porra chata. Então já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, que esse vídeo é de graça. Você não paga nada para ver esse vídeo. Então, o máximo que você pode fazer é deixar uma curtida aqui, um comentário só para engajar. Então vamos lá, vamos começar do começo. Não sei se vocês estão acompanhando na internet. Thales Gomes, CEO da G4, foi expulso da sua própria empresa por um posicionamento pessoal dele, que eu concordo. Então eu vou ler aqui, eu vou pegar no computador, que eu não tenho no celular, eu abri aqui no Reddit. Então vamos lá, ele estava respondendo caixinhas de pergunta. E daí foi a pergunta: se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? E a resposta dele foi o seguinte: Deus me livre, mulher CEO. Salvo raras exceções. Eu particularmente só conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, e eu em terceiro plano, e meus filhos em segundo plano, e a empresa em primeiro plano. Vocês não têm ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Concordo, CEO é muito estresse. Fisicamente você fica abalado. Psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para recuperar. Concordo. Na média, esse não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser a base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. 100%. Para que fazer a vida dessa mulher da pior forma possível? O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista obrigou a mulher a fazer o papel de homem. E mais um monte de coisa, mas em geral foi isso o começo dessa treta toda, desse estresse todo e de tudo que aconteceu. E daí, após um dia, ele pediu desculpas sobre sua posição, que eu acho que ele tá extremamente errado em ter pedido desculpas, que ele não deveria pedir desculpa, porque ele não tá errado, ele concorda com isso, ele mesmo sabe que ele concorda com isso, ele só pediu pra tentar aparecer ser beautiful people. E daí depois de um dia dessa desculpa, eu vou abrir aqui no Instagram agora, que eu não sei de cor também, deixa eu abrir aqui, ele postou em seu Instagram: os últimos dias foram momentos de muita reflexão, tudo começou com um erro, num texto que eu me expressei de forma inaceitável sobre o papel das mulheres. Injustificável, reconheci o erro e pedi desculpas sinceras. Ouvi com muita atenção os comentários que recebi nesses dias. Ouvi mulheres que admiro e sócios, amigos e amigos, e agradeço imensamente a cada uma dessas conversas. Volto aqui para informar que decidi me afastar dos cargos de CEO e presidente do conselho do G4. Então, resumindo, ele foi chutado da empresa, que ele era majoritário. Ele tinha 64% da empresa, por causa de uma colocação em sua pessoa física. E vamos deixar bem claro, a G4 é basicamente a imagem do Thales Gomes. Você pensa em G4, você pensa em Thales Gomes. E por informações internas, eu sei que ele é a maior fonte de captação de leads da G4 inteira. Assina embaixo com tudo que ele falou sobre mulheres em cargos de CEO, em cargos de liderança, porque eu acho que esse papel de ter uma mulher CEO, uma mulher empoderada, está sendo colocado na sociedade pelo feminismo e por toda essa reversão de papéis. Eu acredito que é muito errado isso. Porque pra mim, a mulher nasceu com um dom de criar o filho, de proteger o lar, de construir um lar na sua casa. O homem não tem esse dom. E o homem nasceu com outros dons, que, como ser casca grossa, batalhar pelo negócio, coisas que a mulher não nasceu com dom. Então é basicamente você tá tirando um dom que Deus deu para cada ser humano, para homem e mulher, e tá querendo fazer uma reversão de papéis. Se a gente for jogar há 50 anos atrás, você ia ver que não tinha nenhuma mulher nesses cargos de liderança e as famílias eram muito mais estruturadas, todo mundo com muito mais filho. E daí começou essa inversão de papéis, onde as mulheres querem ter cargos de liderança, porém elas não querem os homens encostados, elas não querem um homem do lar, elas querem um homem no cargo de liderança também, porque é normal. Uma mulher, ela sempre quer um homem acima dela.
E daí começa toda a treta, porque um homem de liderança nunca que vai querer uma mulher de liderança, porque ele sabe o estresse que é estar naquela posição, que é estar naquele cargo. E ela sabe que foi exatamente o que o Thales Gomes disse, que uma mulher em cargo de liderança, o lar vai ser a quarta opção dela. A empresa vai vir na frente de tudo e vai deixar todo o resto das obrigações naturais da mulher em segundo plano. Eu postei sobre esse assunto no meu Instagram e fui massacrado. Um monte de gente da minha família, amigas, pessoas que trabalham, mulheres empoderadas, vieram comentar, vieram me xingar, vieram falar um monte. Minha mãe veio falar um monte. Mas eu acho que é normal. Eu acho que essa cultura tá querendo inverter os papéis, inverter o papel do homem e da mulher. Eu não concordo com isso e eu nunca que eu vou concordar. Tem uma frase que um amigo meu comentou esses dias sobre você expor sua opinião na internet, sobre você não se calar, sobre cancelamento e essas coisas, o meu amigo Bruno Guerra, e eu quero compartilhar com vocês, que ele mandou no nosso grupo privado e eu achei genial, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Ó, é um texto bem grande, então vou ler aqui. O verdadeiro problema da nossa geração é a inversão dos valores. As pessoas estão cada vez mais dispostas a negociar seus princípios em nome de uma falsa aceitação para se encaixar em narrativas impostas pelas elites culturais, políticas e sociais. Aqui ele fala mais um monte de coisa sobre esse tema. Se posicionar, não estou nem falando do Thales Gomes em geral, eu não estou falando nem do Thales Gomes, mas estou falando em geral, não é sobre uma questão de gosto pessoal, mas sim uma responsabilidade moral. Somos a voz da esperança para os jovens. Quem detém a verdade ignora ela por medo de enfrentar o cancelamento do mundo exterior. Já está derrotado. O valor de verdade não depende da quantidade de pessoas que aceitem ela, mas da sua capacidade de resistir das mentiras que tentam prevalecer. Os homens de hoje precisam entender que o único caminho para viver uma vida digna e livre de contradições internas é assumir seus valores publicamente, sem medo de cancelamento. Até porque a covardia espiritual se manifesta exatamente naqueles momentos em que escolhemos ficar em silêncio diante da mentira. Lutar pela verdade por seus princípios e valores exige sacrifício. Muitos preferem um caminho mais fácil, o da aceitação passiva, mas isso apenas leva para a destruição do próprio espírito. Portanto, o meu conselho é claro: nunca se acovarde, posicione de forma firme e consciente, mesmo que o mundo inteiro esteja contra você. Eu pulei algumas coisas porque é um texto bem grande, mas é basicamente isso. Muitas pessoas têm medo do posicionamento por causa dessa cultura de cancelamento, por causa dessa cultura de cancelamento em geral. Mas eu acho que o mundo já tá cheio de pessoas ruins falando. E as pessoas boas têm medo de se posicionar por causa das pessoas ruins. Mas eu acho que quando a gente tem noção da nossa verdade e a gente acredita fortemente naquilo e defende nossos ideais e tem uma mente aberta de reconhecer as vezes que não estamos certos, a gente precisa expressar nossas opiniões. E se a gente errar em uma opinião, a gente expressar publicamente que errou. Porque esse ser humano é falho, o ser humano erra. Só uma reflexão aqui, a gente está numa geração onde uma pessoa expôs a sua internet, que há 10 anos atrás era a opinião. A gente está numa geração onde uma pessoa expôs a sua opinião publicamente na internet, que essa opinião há 10, 20 anos atrás era a opinião de 99% da população, foi cancelada, perdeu sua empresa, tá perdendo a sua imagem por causa disso. Eu acredito que não vai acontecer nada demais, mas vamos continuar e seguir para ver. Mas só uma reflexão sobre como a internet está tão tóxica, essa cultura de direitos iguais, cancelamento e blá 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 blá. É claro que existem raras exceções das mulheres. Existem mulheres que precisam trabalhar sozinhas para manter a casa, não tem homem, o marido largou porque escolheu um parceiro bosta para ter como mãe do seu filho, para ter como pai do seu filho, ou então foi um erro de adolescência, enfim. Eu concordo com tudo que ele disse. Se você não concorda, deixa aqui embaixo na descrição. Basicamente esse foi o vídeo.
Nossa cultura tá muito fodida, eu acho que tem como reverter. E se as pessoas começarem a se posicionar mais na internet, ter pulso firme e os bons não se calarem, a gente consegue reverter isso. Então vamos pra cima, que é só o começo.